Boa tarde. Vamos lá começar o estudo dos fusos horários. Fusos horários são as determinações através das longitudes, das horas do globo terrestre. Longitude tem a ver com o movimento de translação ou de rotação. Claro que o movimento de rotação, tá? Que é de 24 horas. Então, o mundo é dividido em 24 fusos. Cada fuso é contado pelos múltiplos de 15 em 15 graus, tá? Por que o múltiplo de 15 em 15 graus? Porque se você dividir a circunferência da Terra com as 24 horas que nós temos dentro do globo terrestre, que é o nosso movimento de rotação, vai ali determinar a diferença de graus, a divisão de graus em 15 graus, tá? Então, eu vou ler um texto rápido aqui e a gente vai resolver uns resumos. Vou pegar de algum site aqui do vestibular, os mais confiáveis, que é o Brasil, o UOL, o Mundo da Educação, tá? Então, deixa eu procurar aqui, cálculo dos fusos horários. Movimento de rotação são de 23 horas e 58 minutos. Para que não haja essa diferença, a gente trabalha com as 24 horas totais, né? E alguns segundos, 6 segundos. E aí, deu as 24 horas, tá? Então, deixa eu pegar um exercício aqui, que eu tava olhando vários, mas eu vou ver um exercício prático e fácil. Deixa eu ver aqui esse Brasil Escola, exercícios resolvidos. Então, aqui vai dar uma explicação do que é fuso, um dos conteúdos mais desafiadores para o professor de geografia em sala de aula, certamente é os fusos horários. Sobretudo, quando o educador se depara com o seguinte tipo de exercício para resolver. Uma pessoa se encontra no ponto A, localizada a menos 4 GMT. GMT é a hora padrão mundial, que é de Greenwich, tá? Então, menos 4 horas, ou seja, está a oeste. Por que está a oeste? Porque a oeste diminui-se as horas e a leste vai se adiantar as horas. O fuso zero, fuso ponto zero das determinações de horas do mundo é o meridiano de Greenwich através da sua longitude zero, tá? E realiza uma ligação às 10 horas da manhã para outra pessoa localizada em um ponto B, no fuso 3 GMT, ou seja, é uma hora positiva, então você vai aumentar a hora. A que horas a pessoa localizada no ponto B atendeu a ligação? Então, vamos lá. Para resolver esse tipo de questão, em sala é preciso que o professor tenha ministrado uma aula prévia sobre fusos horários. Isso eu já postei para vocês em aulas anteriores, né? Uma videoaula com link que eu mesma expliquei sobre fuso. Uma aula prévia e também sobre coordenada geográfica. Por que a coordenada? Porque é através da parte de longitudes que você entende como o porquê que é utilizada essas horas, tá? Para que os alunos tenham noção de longitude e sobre a metodologia de elaboração dos fusos horários. Caso eles estejam com dificuldades, revise o conteúdo. Lembre-se de que a Terra foi dividida em 24 fusos, de forma que cada fuso tem 15 graus de longitude, e multiplicando de 15 em 15 graus, você vai ter 180 para o lado oeste e 180 para o lado leste, somatório 360 graus, tá? Temos um fuso que equivale a 1 hora. Revise também o meridiano de Greenwich, é o marco inicial, fuso horário 0 GMT. Assim, todos os fusos que se encontram a oeste são negativos
e todos os que se encontram a leste são positivos. Se possível, faça um esquema abaixo, né? Então, para o lado a oeste de Greenwich vai ser até menos 12 horas, e para leste de Greenwich são 12 horas positivas. Por quê? Porque o movimento da Terra, ela demonstra um movimento aparente em relação o Sol revela um movimento aparente em relação à Terra, né? Esse movimento aparente demonstra que o Sol vem de leste para oeste, ou seja, o dia ele é mais adiantado lá no leste do nosso planeta do que aqui a oeste. Então, lá se nasce primeiro o dia e se põe aqui no lado oeste, depois do diurno lá no lado leste, né? E aos poucos vem para o oeste. Então, vai se diminuindo horas por causa dessa questão do movimento aparente do Sol. Então, continuando aqui o texto. Para colocar esses conhecimentos em prática, trabalhe os exercícios de fusos horários utilizando exemplos para demonstrar em quatro simples passos. Vamos exemplificar utilizando o exercício colocado no início deste texto. Primeiro passo: localizar as posições dos fusos. Cidade de origem da ligação menos 4 GMT. Então, ó, se você quiser saber qual é o fuso horário, é só contar de 15 em 15 menos 4, tá? Ou seja, são 4 fusos logo depois de Greenwich. Então, se é 15, vai 15, 30, 45, então vai ser 60 graus oeste esse fuso, tá? E positivo, são 3 fusos depois de Greenwich, então é 15, 30, 45 para o lado leste, é o terceiro fuso, tá? Então, a explicação: quarto fuso horário a oeste de Greenwich, então vai ser 60 graus, tá? E na cidade leste vai ser 45 graus, leste. Este passo é importante quando os alunos... Segundo passo, calcular a diferença entre os fusos. Esse passo é importante quando os alunos não possuem um mapa à disposição, como é o caso deste exercício. Dessa forma, utilize a seguinte regra: fusos com sinais diferentes, hemisférios distintos. Apaga os sinais e soma. Fusos com sinais iguais, mesmo hemisfério. Apaga os sinais e subtrai. No caso deste exercício, os fusos são de sinais diferentes. Então, decorre uma soma. Então, vai pegar o 4GMT leste, que é o positivo, mais o 3GMT leste. A diferença é de 7 horas entre o ponto A e o ponto B, entendeu? Quando for fusos iguais, diminui. Fusos diferentes, soma. Para você saber a diferença de horas. Então, terceiro passo: descobrir se soma ou subtrai o horário inicial. Sabemos que a diferença entre os dois pontos é de 7 horas, mas são 7 horas a mais ou 7 horas a menos que o horário de origem. Para descobrir, basta fazer o seguinte esquema: oeste, que é as 4 horas menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. 1, 2, 3, leste. Então, aqui eles desmembraram as horas do primeiro dos 7 fusos a menos e os 7 fusos a mais. Se colocarmos, se deslocarmos for em direção a leste, somam-se os fusos. Se o deslocamento for em direção a oeste, diminui os fusos. Isso vocês já sabem. Então, entendeu aqui o esqueminha? Ó, as 4 horas a menos do oeste, eles desmembraram até chegar a Greenwich. E as 3 horas a menos, eles desmembraram
e chegaram ao meridiano de Greenwich. Daqui dá para ver, ó, que dá 7, 4 mais 3, 7. Se o deslocamento for em direção oeste, diminui os horários. No caso deste exercício, o deslocamento é para leste, então os fusos se somam. Quarto cálculo, das horas, né? Que é o dos horários. 10 horas inicial mais 7 é igual a 17. Quantas horas um ponto A? São 10, né? A pessoa localizada no ponto B atendeu a ligação às 17 horas, tá? Então, é esse o cálculo dos seus horários através das horas. Existem outros exercícios que mostram as coordenadas em longitudes grais e não em fusos, como nesse exercício acima. Além disso, algumas questões podem tratar de deslocamento em viagens. Vamos resolver mais um exemplo. Uma pessoa localizada em Brasília, às 45 de longitude oeste, ou seja, a menos, né, em relação a Greenwich, fez uma viagem de avião com 15 horas de duração para Dubai, a 60 graus de longitude leste. Então, foram 15 horas, presta atenção, ó. Foram 15 horas de um lado para o outro, então se aumentou as horas, né? Considerando que o avião partiu das 6 horas da manhã, qual foi o horário de chegada? Então, você vai somar, ó, 15 mais 6, tá? Para resolver esse exercício, durante o primeiro passo, é preciso converter as longitudes em fusos. Para isto, basta dividir por 15. Cidade de origem, 45 graus dividido por 15 é igual a menos 3 GMT, porque está a oeste, né? Lembre-se de que Brasília está a oeste, então o fuso é negativo. Cidade de destino, vão para Dubai. Então, pegou o fuso horário 60 graus leste e dividiu por 15. Deu 4 horas GMT, que é em relação a Greenwich. Positivo, porque está a leste. Segundo passo, calcular a diferença entre os fusos. Fusos, não esqueça, fusos com sinais diferentes, apaga os sinais e soma. Então, a soma de 3 mais 4 vai dar a mesma situação lá, 7, né? 7 horas GMT em relação Brasília a Dubai, né? A diferença de horas. Terceiro passo, descobrir se soma ou subtrai o horário inicial. Dubai está a leste de Brasília, ou seja, soma-se a hora inicial com a diferença entre os fusos. Caso haja dúvida, repita o esquema da questão anterior. Quarto passo, calcular os horários. 6 horas, o embarque que a pessoa fez, mais a diferença de 7 horas vai dar 13 horas, né? Esse coeficiente de 7 horas foi aquele que fez 4 mais 3, né? Dá, no caso, 13 horas foi o embarque da pessoa. Mas espere, essa ainda não é a resposta. Aqui descobrimos apenas que quando o avião saiu de Brasília, eram 13 horas. E em Dubai, é preciso somar também o tempo da viagem. Então, vai 13 mais 15, que são as 13 horas aqui, dá 28 horas, tá? Então, o que ele fez? Ele pegou, se são 13 horas aqui, e aqui foram 15 horas de viagem para chegar até Dubai, então chegou às 28, né? Então, como não existe 28 horas, você vai diminuir 24 por 28 e vai dar o horário exato que a pessoa chegou lá. Então, como o dia só possui 24 horas, diminui por 24. 28 horas menos 24 horas é igual a 4 horas. Resultado, o avião chegou a Dubai às 4 horas da manhã do dia seguinte. E aqui está escrevendo, procure repetir o exercício para que seus alunos assimilem, observem
que esses passos servem para calcular todos os tipos de exercícios referentes a cálculo de fusos horários. Tente não fazê-los decorar utilizando macetes, brincadeiras ou crie músicas para instigá-los, né? Então, é um tipo de exercício facinho aqui para que vocês entendam o cálculo dos fusos horários, tá? Vou procurar mais uma aqui. Deixa eu ver se a aula tá muito longa. Vou procurar aqui um exercício melhor. Eu vi um outro melhor, mas eu não tô achando aqui. Ai, ai. Vamos aqui. Não, Descomplica não abre, não. Vou colocar aqui exercícios de fusos horários que acho melhor. Então, gente, esse é o seguinte passo. Vocês têm que saber o fuso horário de origem, qual a hora que é determinada nesse ponto, nesse fuso, nessa longitude, e depois partir para o cálculo, que é o ponto final dessa longitude, tá? Que pode ser a oeste ou a leste. Lembrando que a oeste você sempre, quanto mais a oeste ou fusos a oeste, ou seja, são menos 12 horas. Quanto mais for para oeste, então vai diminuir as horas, né? Menos 1 hora, menos 2 horas, menos 3 horas e assim sucessivamente até chegar às menos 12 horas. E para leste, você vai aumentar horas. Essa é a regrinha básica, tá? Para o cálculo do fuso horário. Lembrando que tem que sempre reparar no exercício que eles colocam como foi daquele do avião às 15 horas, né? Tem que prestar atenção quando eles aumentam uma determinada hora de a viagem de um determinado lugar para outro, né? Então, tem que prestar atenção nessas partes de exercícios que colocam termos a mais para se ver os fusos horários. Deixa eu ver esse aqui do Mundo Escola, já tô perdendo a voz. Então, vamos lá. Questão número 1. Confira a manchete a seguir e assinale a alternativa correta. Lei que altera fuso horário do Acre e parte do Amazonas é sancionada. Nosso Brasil é cortado por diferentes fusos horários. Na região do Oceano Atlântico, o outro que determina a hora de Brasília, o outro que passa ali pela região da Amazônia, Mato Grosso, parte do Mato Grosso, tá? E o outro que parte lá do extremo do Brasil. São 4 fusos horários, são menos 4 horas. Aí, em relação a Brasília, menos 3 horas, né? Só o fuso adiantado em relação a Brasília é o fuso que passa ali nas ilhas de Fernando de Noronha, Abrolhos, que é o fuso 15, tá? O nosso fuso é o 45 graus oeste. Então, sanção foi publicada na edição desta quinta-feira, 31, do Diário Oficial. Região voltará a ter menos 2 horas em relação ao horário de Brasília. Isso foi transformado agora de novo, né? Não tem diferença, né? Mas em relação todo o Brasil se baseia na hora de Brasília, mas tem essas questões dos meios naturais, né? O sol vai se pôr antes aqui do que lá, por exemplo, a região do Amazonas, né? A região do estado do Amazonas, de Rondônia, Roraima, né? Acre, a gente vai sempre estar com uma hora adiantada, mas a hora oficial do Brasil é Brasília. A sanção da lei dos horários no Brasil no ano de 2013 teve como escopo a revogação integral das alterações efetivas em 2008, a inclusão do Acre e oeste do Amazonas no terceiro fuso do país, a sincronização dos
horários dos estados brasileiros antes desconexos, a recriação do quarto fuso horário oficial brasileiro, a adaptação das regiões em relação ao horário brasileiro. A resposta para esse exercício: a alteração oficial nos fusos horários ocorrida em 2013 revogou a alteração realizada em 2008, mas não integralmente. Assim, o estado do Acre e o oeste do Amazonas voltaram ao fuso horário antigo de 5 horas de atraso em relação ao horário de Greenwich. É o quarto fuso brasileiro que havia sido extinto. O fuso do estado do Pará, também alterado em 2008, permaneceu o mesmo em 2013. Então, a resposta correta é a letra D, a recriação do quarto fuso horário que tinha sido extinto, né? E não tem como extinguir, por quê? Porque a diferença no meio natural, né? No caso do meio de rotação da Terra, no meio físico do planeta, converte até horas a menos. O pôr do sol vai ser sempre depois para o extremo ocidente aqui do Brasil, tá? Então, a questão número 1, letra D, tá? Questão número 2. Um grupo de estudantes residentes na cidade de Rio Branco partiu em uma viagem de férias para Fernando de Noronha. Saiu lá do Acre, foi para Pernambuco. Viram que a ilha de o arquipélago, né, de Fernando de Noronha abriram aí a pesca predatória de sardinhas, e isso está causando uma polêmica, que ali é um reduto de estudos ambientais, não pode ter caça predatória. Isso são as novas leis, a nova formação de ideologias do Brasil, né? Vamos ver se muda essa cabeça em relação ao nosso meio ambiente. No entanto, a viagem de avião foi relativamente desgastante, pois contou com 2 escalas e uma durante duração de 14 horas e 30 minutos. Então, a pessoa, o residente na cidade de Rio Branco, no Acre, partiu em uma viagem, e essa viagem aí durou 14 horas e 30 minutos, ou seja, teve várias escalas, né? Considerando que os viajantes saíram de Rio Branco às 6 horas e a hora local de desembarque no destino final foi... Então, qual é a diferença de horas aí, ó? A diferença de horas, você vai saber quantas horas são no outro local, né? O que você vai fazer? Somar. Então, vamos lá. Se você está indo para o oeste, você está a leste, você está indo para outro fuso horário, né? Então, foram 14 horas. Você está indo para outro fuso horário, Rio Branco são 4 fusos horários em relação a, quer dizer, né, 3 fusos horários em relação à ilha de Fernando de Noronha. Então, a gente vai aumentar aí 3 horas, mas essas horas de viagem aí foram 14 horas. Então, vamos ver a resposta correta da número 2, tá? Para calcular a hora da chegada, é preciso identificar os fusos de origem e destino, calcular a diferença entre os fusos, somar o tempo de viagem e o fuso horário de partida, né? Identificando os fusos. O fuso horário de Rio Branco é menos 5 horas em relação a GMT, que é Greenwich. E o fuso horário de Fernando de Noronha é menos 2 horas em relação a Greenwich, tá? Então, é o fuso 30. E menos 5
horas, então é 15, 30, 45, 60, 75 graus a oeste. Calculando a diferença entre os fusos, eles colocaram numa escalinha aqui de régua, tá? Num gráfico numérico, aí, ó, -2, -3, -4, -5 horas. São 3 fusos de diferença entre Fernando de Noronha e Rio Branco, né? Então, ó, são 3 fusos de diferença, pois Fernando de Noronha encontra-se 3 horas adiantada em relação ao Rio Branco. Somando o fuso e o tempo de viagem, a hora de partida mais a diferença entre os fusos mais o tempo. Então, eles fizeram um cálculo só para isso. Então, quantas horas foi determinado que ele saiu lá de Rio Branco? 6 horas. Mas a diferença do fuso, que está a oeste, né? São de 3 horas, né? Porque de 5 para o fuso 2 vão dar uma diferença de menos, vão dar uma diferença de mais 3 horas, né? Porque está indo para o oeste. Mais 14. Então, por que está somando tudo? Porque está indo para leste, tá? O fuso de Fernando de Noronha é oeste, mas em relação ao Rio Branco tem hora menor, ou seja, diminui-se horas em relação a Fernando de Noronha. Em relação a Rio Branco para Fernando de Noronha, a gente vai aumentar. Por quê? Porque o fuso está indo para leste, para a direção a Greenwich. Então, se aumenta horas. Então, o cálculo foi da seguinte forma: eles pegaram as 6 horas que a pessoa saiu lá, mais a diferença entre os dois fusos, que dá de 3, e a hora de viagem, que é 14 horas. A hora exata que ele chegou lá foi 23 horas e 30 minutos. Portanto, os estudantes chegaram a Fernando de Noronha às 23 horas e 30 minutos do mesmo dia. Então, é isso, pessoal. Isso é o cálculo dos fusos horários. Dentro de sala de aula, a gente vê pelo quadro e tal, eu ensino de outras formas no gráfico, mas esse exercício aqui foi ótimo para vocês entenderem, né? Qual é a longitude? Se aqui a longitude -2 GMT a oeste em relação a Greenwich, então vai ser 30 graus. Vem 45, 60, 75. Então, em Rio Branco, a longitude é 75 graus oeste e em Fernando de Noronha é 30 graus oeste. Ah, professor, mas a oeste sem diminuir, depende de um fuso de uma mesma posição geográfica, mais a hora é mais próxima a Greenwich. Então, se você vai para a direita, sua viagem está indo para a direita, então vai se aumentar as horas, tá? Em relação está indo para a esquerda ou em direção à Cordilheira dos Andes, ali ao Chile e ao Equador, tá? Isso determinado através do movimento de rotação da Terra, que faz no seu próprio eixo, né? E esse movimento determina as horas, que são de 24 horas no mundo, tá? Então, essa é a aula de hoje, a correção de exercício. Espero que vocês entendam. E um bom dia e para vocês uma boa tarde, uma ótima tarde também.